A próxima pessoa a entrar no porto é o judeu, né? Ele vem acompanhado de um bode, como está aí na imagem. Então ele se encaminha direto ao diabo, pedindo para embarcar, né? Mas até o diabo ele recusa-se a levá-lo. Então ele tenta até subordinar, inclusive, o diabo, né? Porém, com a desculpa de não transportar bodes, né? O aconselha a procurar outra barca, né? Isso o diabo. Então o judeu ele fala com o anjo, né? Porém ele não consegue aproximar-se dele e ele acaba sendo impedido, né? Acusado de não aceitar o cristianismo. Vejam aí também, né? Um pouquinho desse preconceito. Então, por fim, né, o diabo acaba aceitando levar o judeu e o bode, mas não dentro de sua barca, e sim rebocado. Tem um trecho que nos faz lembrar, né, em preconceito de antissemita. Então, há um preconceito muito grande nesse ponto aí da peça. Então, é necessário entender que durante o reinado, né, do rei Dom Manuel, que foi mais ou menos um período de 1495 a 1521, muitos judeus, né, acabaram sendo expulsos de Portugal, e os que ficaram tiveram que se converter ao cristianismo. Eles foram perseguidos, foram chamados de cristãos novos, né? Então, o Gil Vicente ele acaba trazendo um pouco do espírito dessa época, né? Um espírito bem ruim, por sinal, né? Seguindo aí, nós temos outros personagens, né? O que é o corregedor e o procurador, eles são representantes do judiciário, e eles chegam trazendo livros, processos, e quando são convidados pelo diabo, né, para embarcar, eles começam a tecer suas defesas, né, e se encaminham para o anjo. E na barca do céu, né, o anjo ele os impede de entrar. Então, eles são condenados à barca do inferno por manipularem a justiça, né, em benefício próprio, e ambos eles vão acabar por fazer companhia a Brígida Vaz, né? De certa forma, eles vão revelar, né, uma familiaridade com a cafetina. No próximo slide, a gente tem uma curiosidade, né? Essa é a ilustração original, né, da peça Alto da Barca do Inferno, ok? Para vocês terem a noção de como é que eram os cartazes de divulgação da peça na época, certo? É interessante que a gente também tenha uma noçãozinha de como é que era o formato dessas peças, de como é que era a divulgação, ok? Então é interessante que a gente também pegue esse ponto, tudo bem? Então, seguindo aí, nós temos o enforcado, né, que acredita ter perdão, né, dos seus pecados, pois em vida foi julgado e enforcado, mas ele acaba sendo condenado ao inferno por corrupção, certo? Porque em vida ele era muito corrupto. E por fim, nós temos os 4 cavaleiros, né, que lutaram e morreram defendendo o cristianismo, né, e por terem lutado pelo cristianismo, lutado e morrido pelo cristianismo, eles acabam sendo recebidos pelo anjo e perdoados imediatamente, certo? Então, o final da peça ele termina justamente da mesma maneira que está aí, né? O diabo ele tem a sua barca encalhada, né? Ele acaba não seguindo a viagem, e quando os espectadores, né, ouvem um vibrante de 4 nobres, de certa forma isso indica um apelo de mudança de vida. Então é como que um novo começo. E assim, a peça traz muitas reflexões, principalmente entre o bem e o mal, né? Então, como vocês bem perceberam, todos os personagens eles têm como destino o inferno, eles possuem características comuns, certo? Eles chegam trazendo consigo objetos terrenos, representando seu apego à vida. Então, por isso que muitas vezes eles tentam voltar, né? E os personagens aqui se oferecem aos céus, geralmente eles são cristãos ou são puros. E deu para perceber que o mundo que nós vivemos, ele é muito ironizado pelo autor. Então tem muito essa ideia maquiavélica, né, entre o bem e o mal, né, o bom e o ruim. Isso fala muito da questão moralista mesmo. Então, dentro dessas características, a gente traz uma linguagem muito coloquial na peça,
Quando vocês forem olhar os trechos aí que eu coloquei, há linguagens muito coloquiais, outras até de baixo calão, né? Para talvez até indicar a condição social de cada personagem, né? E lembrar também vocês dos valores da época. Como é uma peça escrita nessa passagem da Idade Média para a Idade moderna, então a obra ela vai acabar oscilando entre valores morais, né, de épocas totalmente diferentes. Então, ao mesmo tempo em que há essa severa crítica à sociedade, né, da Idade Moderna, perdão, a obra ela também está religiosamente centrada na figura de Deus, o que já é voltado para a época da Idade Média, né, que a gente fala de teocentrismo. Então, realmente a peça ela é uma sátira social, ela coloca essa prática de rir, mas ao mesmo tempo de corrigir os defeitos que a nossa sociedade ela tem, ok? Ela traz esse valor educativo muito forte, ok? E eu espero que vocês tenham entendido, tudo bem? Então, até a próxima aula.